Graça e paz a todos, meus queridos irmãos. Que Deus vos abençoe neste dia de hoje. Você que vai estar ouvindo este vídeo, seja pelo período da manhã, à tarde, à noite, aceite a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, você, sua família, sua casa, seus projetos na presença de Deus. Querido, é um prazer, mais um dia, mais um momento, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Palavra esta que é digna de toda honra, de toda glória e de toda aceitação e louvor. A palavra de Deus. Quero também aqui mandar um abraço aqui para o meu irmão Cícero. Cícero, lá aqui do estado do Pernambuco. Se não me falha a memória, é lá de Afogado da Ingazeira. Eu acho que é esta cidade mesmo. Irmão Cícero, a paz do Senhor para você, meu querido, amado irmão. Que Deus vos abençoe, viu? Eu quero deixar um texto sagrado aqui no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler do capítulo 3 e versículo 7 do Êxodo, que diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor, preste atenção, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho visto o seu clamor por causa dos seus exaltadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Amém? Queridos, já é conhecido de todos este texto sagrado do livro do Êxodo, capítulo 3, aonde Deus ele aparece ali para Moisés, ali no Monte Sinai, ou Monte Horebe, quando Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, por nome Jetro. E nós vamos ver ali que Deus aparece numa sarça. É uma forma teofania. É uma forma teofânica. E nós vamos ver ali a aparição de Deus, e Deus fala com Moisés. Ali na sarça. E no versículo 7, nós vamos ver que Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Observe bem que, por mais que aquele povo estava no Egito, sendo escravo, sendo maltratado, Deus estava contemplando.
Como Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, onisciente, onipotente. Deus, ele sabe de todas as coisas. O controle da situação está nas mãos de Deus. E a promessa de Deus, dada ainda ao seu patriarca Abraão, lá no livro do Gênesis, era que este povo, ele seria peregrino e escravo. Mas depois de um tempo, este povo seria liberto. E é no capítulo 3 do Êxodo que Deus vai cumprir com esta promessa que tinha feito ao seu patriarca Abraão lá no passado, lá no livro do Gênesis. E é neste período aqui, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, que Deus agora encontra um homem por nome Moisés. E a conversa de Deus com Moisés, no versículo 7, é que Deus estava contemplando atentamente a aflição do povo que estava sendo escravo lá no Egito. Sabe o que é que eu aprendo com isto? É que Deus nos vê, querido irmão, querido irmãos e irmãs. Deus, ele vê o nosso sofrimento que nós passamos aqui na terra, muitas das vezes por causa da sua palavra, muitas das vezes as perseguições, as lutas que nós temos, que nós passamos enquanto nós estamos aqui na terra, é necessário passar, mas Deus está contemplando. Jesus nunca falou que seria fácil, mas Jesus sempre falou dizendo que no mundo nós iremos ter aflições, mas ele falou que nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E da mesma forma que ele venceu, nós vamos vencer se nós estiver em Cristo Jesus. O que me chama a atenção em Êxodo capítulo 3, versículo 7, é que Deus estava vendo a aflição do seu povo que estava no Egito. Talvez você esteja nesta situação, ninguém me vê, ninguém me contempla, ninguém vê a minha tribulação, a minha prova, mas eu digo uma coisa para você neste dia de hoje: Deus está vendo, no momento certo, na hora certa, Deus vai te exaltar e o nome dele vai ser glorificado. Oh glória! Deus estava vendo a aflição daquele povo que já estava no Egito. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te vendo, minha irmã. Jesus mesmo deixou uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está comigo, ele está com você. Ele nunca vai abandonar um filho seu. Muitas das vezes, as pessoas, porque fulano está naquela situação. Não foi Deus que abandonou. Foi a pessoa mesmo, pelas suas atitudes, pelo que anda praticando, que se afastou de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão distante de Deus, mas é tempo de se achegar diante de Deus. O profeta Isaías diz, em Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
E quando achar, invocai o nome dele. É dia de invocar o nome do Senhor. É dia de buscar o Senhor. É dia de chegar-se a ele. E com certeza ele chegará a nós. Não é tempo de nós estarmos cocheando em dois pensamentos. Não é tempo de estar duvidando do poder de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tome uma posição, meu irmão, tome uma posição, minha irmã, e vamos para cima até que ele venha. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vê. Eu quero que você aprenda que Deus está vendo. Deus está vendo as nossas aflições. Deus ainda diz mais para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido. Ouvido o quê? O seu clamor. Note bem aqui, meus irmãos, é notório este texto a enfatizar que Deus, ele ouviu o seu clamor. Que clamor era este? Note bem que a Bíblia diz que quando José estava no Egito, quando ele foi governador ali do Egito, depois aquele rei que conheceu a José, ele morreu, levantou outro rei, e este rei não conhecia a José, nem muito menos aos hebreus, ele não tinha nenhuma consideração com o povo hebreu. E este rei começa a maltratar, começa a fadigar o povo, a escravizar, a colocar nos trabalhos pesados. E este povo agora, quando estava com o rei, a qual José conhecia, este povo estava acomodado, porque estava tudo bem. Mas quando veio que se levantou outro rei, e este rei começou a maltratar, começou a colocar eles em serviço pesados, em oprimir aquele povo, este povo, ele clamou ao Deus do céu, e Deus ouviu. Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias 3:22, que as misericórdias do Senhor não têm fim. E elas são a causa, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia, o amor de Deus nas nossas vidas é a causa de nós não sermos consumidos. Que amor é este? Que agora está ouvindo o clamor do povo que estava na escravidão no Egito. Deus ouviu. Quando o povo estava acomodado, tudo tranquilo, tudo calmo, mas quando morre um rei que conhecia eles, que deixou eles acomodados, sem lembrar de Deus, quando se levanta aquele rei perverso e começa a maltratar, começa a escravizar, eles clamam a Deus e Deus ouve. É momento de nós tomar uma posição e clamar mais o nosso Deus. Nós vamos ver isto também em Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias estava ali numa situação adversa, estava preso, estava no calabouço por causa da palavra de Deus,
Mas a Bíblia diz que Deus vai até Jeremias quando estava no calabouço, quando estava preso, e diz: Jeremias, clama a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus tem coisas grandes para revelar os seus filhos, as suas filhas. Mas para isso tem que clamar, tem que buscar, tem que se entregar mais na presença de Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.